A ideia de fazer essa série, Floresta Sem Fim, ou Tudo sobre Desmatamento Zero, surgiu dessa conversa, de uma conversa com a Cristiane Fontes, da CLUA, sobre a falta de conhecimento do público a respeito das relações entre desmatamento e mudança climática. A ideia, desde sempre, foi criar uma reportagem com muitos elementos que permitissem levar o leitor, ou, no caso, o internauta, para dentro de certas realidades da Amazônia. Então, a gente escolheu, depois de uma discussão interna ali da pauta da reportagem, falar de pecuária, falar de madeira, falar de assentamentos e falar de terras indígenas e REDD+. E para isso a gente fez então essas reportagens, levamos 4 repórteres acompanhados de um fotógrafo e 2 cinegrafistas para cada uma dessas regiões, ou escolhemos áreas específicas para que esses repórteres fossem lá e contassem as histórias daquelas pessoas, daqueles locais, e a partir dessas histórias bem concretas, pessoas de carne e osso, puxar o assunto mais geral, mais abstrato da questão da mudança climática, do desmatamento zero. Enfim, o conceito por trás desse produto era esse. Eu vim para cá porque o pai era um sitiante e tinha café. Em 75 deu uma geada muito forte, acabou tudo. Meu pai é Valdomiro Ferrarese, né? Ele veio do Paraná, norte do Paraná, ali da região de Maringá. E aí ele veio para desbravar aqui. Nós chegamos aí e derrubamos um pouco de mato, nós mesmos. Motosserra e foice, e derrubava, mas olhava para trás, não tinha nada feito, porque é muito difícil. Mata muito bruta. Não tinha muita informação, era desmatar, derrubar e jogar o capim. Como jornalista, essa é a melhor parte, é você fazer reportagem de campo. Eu, especificamente, trabalhei como repórter só na questão da pecuária, né? O restante da série eu editei, coordenei, pautei, mas como repórter eu trabalhei diretamente em Alta Floresta e Paragominas. E é o lugar onde você mais aprende, porque, eu digo, em campo. Porque, por exemplo, a gente visitou várias fazendas de pecuária. Eu não sou uma pessoa que convive com pecuaristas. Eu moro em São Paulo, nasci em São Paulo, então não tenho essa relação direta com esse mundo. Então eu tenho uma noção abstrata, eu leio relatórios do IPAM, relatórios do Amazon, pesquisas, enfim, coisas do Ministério da Agricultura. É completamente diferente você estar lá e ouvir daquele cara que ele não consegue financiamento do plano ABC para construir um barracão para pôr a máquina de R$500 mil que ele comprou e que ele precisa pagar R$86 mil por ano para aquela máquina. E aí ele fala, eu estou obrigado a deixar uma máquina de R$500 mil ao relento, porque eu não consigo satisfazer a burocracia do plano ABC, lá da linha de crédito do plano da agricultura de baixo carbono, para construir o meu galpão que eu preciso para pôr essa máquina. Quer dizer, isso é só para dar um exemplo para você de como é importante você ver no campo, em concreto, com pessoas na vida real, quais são as dificuldades, né? Então, aí se fala de assistência técnica, de quanto custa a assistência técnica, de como é difícil você conseguir financiamento para aquilo outro e tal. Então, essa é uma experiência que é fundamental para o jornalismo, eu acho. A gente faz muito jornalismo baseado em conversas de telefone, em eventos, em relatórios. Eu acho que faz toda a diferença do mundo, não é só para o jornalista, para o leitor, você conseguir contar histórias, né? Histórias de vida, histórias de propriedades, histórias da Amazônia, de como aquela pessoa... Você vai nos assentamentos de reforma agrária, raramente a pessoa é da Amazônia. Tem gente do Paraná, tem gente de Santa Catarina, tem gaúcho, tem maranhense, tem gente de todo lado. São pessoas que foram para ali por algum motivo. Quer dizer, tem histórias a ser contadas, histórias de vida e de famílias, que são diretamente conectadas com coisas importantes que aconteceram no Brasil. Movimentos migratórios, políticas boas ou más que foram tomadas em relação à Amazônia, colonização de reforma agrária e por aí afora, que você torna muito mais interessante, e vivo e boa de ler ou de ver num vídeo, se você tem pessoas contando essas histórias e a gente contando as histórias delas, né? A gente usou muito recursos visuais, infográficos, vídeos,
justamente para tentar trazer o máximo de informação, mas com o máximo de vivacidade e de interesse. Essa é um pouco a fórmula que a gente buscou. Eu aqui tenho tudo. Eu planto arroz, planto milho, planto mandioca e eu estou florestando. Muitos chegam assim, tu derrubou o mato. Tu derrubou o mato e está morando dentro da mata. Mas eu estou plantando o quê? Frutas para sobreviver. O que a gente aprendeu com essa pesquisa e com esses trabalhos de campo, de reportagem de campo, foram algumas coisas importantes que, de certo modo, se refletem na própria estrutura do que a gente publicou. Já estava definido desde o começo que a gente faria pecuária, madeira, índios e assentamentos de reforma agrária, mas não havia necessariamente uma ordem. A ordem que acabou sendo publicada reflete o aprendizado da gente, ou o meu aprendizado, se você quiser. Primeiro, que o grande potencial ali para mitigação de emissões de gases de efeito estufa na Amazônia e fora da Amazônia também é a pecuária. Esse eu acho que é uma conclusão importantíssima. A segunda conclusão para a gente foi que duas coisas que foram encaradas como uma promessa muito importante no passado recente estão rateando e dando pouco resultado enfim, vamos discutir por que estão dando pouco resultado, que é RED, né, pagamentos por redução de desmatamento e degradação florestal, e concessões privadas de florestas nacionais, que era um plano importante, começou a ser formulado no tempo que o Tasso Azevedo estava no Ministério, depois foi o primeiro diretor do Serviço Florestal Brasileiro, e ele ainda é muito incipiente, apenas, eu acho que 6 flonas, tem concessões com resultados complicados, não conseguem concorrer nem com a madeira ilegal, extraída da própria Amazônia, a madeira nativa ilegal, nem com a madeira de florestas plantadas, eucalipto e pinos, que teve um crescimento gigantesco no passado. Esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto é que os assentamentos de reforma agrária continuam com as dificuldades de sempre, de isolamento, dificuldade de acesso a mercado, dificuldade de acesso a financiamento, dificuldade de acesso à assistência técnica, enfim, todas as dificuldades do mundo para conseguir implantar uma produção sustentável nos assentamentos e deixar de ser um dos vetores importantes de desmatamento hoje em dia. É uma experiência renovadora. E dá certo. E aquela mata que nós temos, essa reserva que nós temos, ali está o patrimônio, não só meu como proprietário, dessa comunidade ou desse município, mas é um patrimônio que, na verdade, é regional, é estadual, é nacional e o mundo briga por isso, vocês são sabedores disso. Isso, na verdade, é algo que já vem de um certo tempo, é uma visão que eu acho que se implantou em boa parte dos jornalistas que cobrem a questão ambiental e eu diria com certeza no mundo das ONGs e na academia, de que essa oposição entre desenvolvimento e preservação ambiental é algo completamente superado, pelo menos do ponto de vista conceitual, e que ainda falta superar do ponto de vista da percepção do público e das políticas públicas, né? Ainda nós aqui mesmo nesse evento discutimos em algumas mesas que em algumas falas ainda transparece essa dicotomia, essa oposição, como se você trabalhar pela preservação ou pelo desmatamento zero fosse implicar numa redução, numa contenção do desenvolvimento econômico no Brasil. A gente procurou, enfim, com esse material, justamente passar a mensagem oposta, de que há uma série de oportunidades implícitas, inclusive oportunidades econômicas, por exemplo, na pecuária, do que eu já falei, mostra claramente que com pequeno investimento, não é tão pequeno, mas com algum investimento, você consegue obter em pouco tempo um resultado econômico de produtividade, de aumento da produtividade e de renda para o produtor, que rapidamente se paga. De desmatadores, nós estamos produzindo floresta. Se arrumar as que está aberta, triplica a produção. Vai gerar muita comida. Não precisa desmatar.